Olá, paz do Senhor, espero que você esteja bem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os 3 níveis da batalha espiritual. Mas antes eu quero te convidar a fazer parte da Escola de Intercessores. É um curso online de intercessão, 100% online. São mais de 15 aulas gravadas, onde nós vamos mergulhar, ter uma imersão no assunto de intercessão, oração, 12 tipos de intercessores. A intercessão é a batalha espiritual, a intercessão profética. São 3 aulas só sobre a intercessão profética, discernimento de sonhos, visões, guerras que os intercessores passam, como se defender, como orar dentro das batalhas espirituais. É um curso completo sobre intercessão. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só você ir lá fazer a sua inscrição, que imediatamente no seu e-mail você vai receber o link para assistir às aulas no período de 6 meses, reassistir se necessário e tirar suas dúvidas, amém? Agora, sem mais delongas, vamos lá para o assunto do vídeo, os 3 níveis da batalha espiritual. Quando o assunto é batalha espiritual, nós conseguimos classificá-la em 3 níveis, sendo o primeiro nível é o nível onde enfrentamos os demônios de forma mais tete a tete, ou seja, manifestações mais comuns. Por exemplo, são casos que acontecem quando há alguma manifestação demoníaca em pessoas, espíritos imundos, espíritos familiares que se manifestam ali na vida das pessoas, em momentos de libertação na igreja, em salas de libertação ou algum determinado local. Então, essa guerra de quando você expulsa um demônio, quando você liberta alguém de uma opressão demoníaca, esse é o primeiro nível da batalha espiritual. O segundo nível da batalha espiritual é o confronto contra a feitiçaria e a bruxaria, isto é, o ocultismo, sendo de uma forma mais direta ou às vezes até indireta, através da oração e de atos proféticos. Esse é o segundo nível da batalha espiritual. É uma guerra contra a feitiçaria, contra o ocultismo. O terceiro nível da batalha espiritual é a batalha territorial. E é nesse nível onde se usa a famosa ferramenta do mapeamento espiritual. Caso você não saiba o que é o mapeamento espiritual, basicamente é uma ferramenta que consiste em um levantamento estratégico de informações geográficas, históricas, antropológicas, religiosas e espirituais de um determinado local, podendo ser ele um bairro, uma cidade, estado ou país, a fim de nós podermos identificarmos as hostes malignas que atuam em uma determinada região e também por meio da oração profética, por meio da intercessão profética, ali juntamente com esses levantamentos, esses estudos, descobrir e entender qual é o propósito de Deus para aquele local, porque cada local, cada região carrega um propósito do Senhor também, para que assim nós podemos se posicionar como igreja de forma estratégica, visando alcançar, libertar vidas e resgatar almas. Ok? É muito interessante que um especialista sobre esse assunto, George Otis, ele escreveu em um dos seus livros a seguinte frase para definir o mapeamento espiritual: que o mapeamento espiritual ele permite que a gente possa ver as cidades como elas realmente são e não como aparentam ser. Eu falo mais sobre o mapeamento espiritual no meu curso de intercessão. Tem uma aula completa ali sobre mapeamento espiritual, onde nós nos aprofundamos em todos esses aspectos e começamos a entender os propósitos da cidade, os propósitos da região, iniquidades territoriais e muito mais. Amém? Mas um dos textos mais usados para fundamentar o uso desta ferramenta, que a aplicação dela se encaixa no terceiro nível da batalha espiritual, está em Números, capítulo 13, do 17 ao 25. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas, também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram para o lado sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, ou seja, eles passaram 40 dias levantando informações e coletando dados daquele ambiente, daquele local. E o mapeamento espiritual trabalha dentro desse princípio, que é a junção dos dados
geográficos, culturais, toda aquela lista que eu citei agora há pouco, como também das revelações daqueles que estão se aplicando em oração e discernimento por esse propósito para aquela região, possam trazer uma clareza espiritual, tanto das lutas que permeiam aquele lugar, dos principados, potestades, enfim, como também do propósito do Senhor para aquela cidade em específico. E este, claro, é apenas um dos textos que podemos usar para falar sobre o mapeamento espiritual e fundamentar essa ferramenta do mapeamento espiritual, que, como eu disse, se encaixa no terceiro nível da batalha espiritual, que é a batalha estratégica. Mas deixa eu te dar um conselho. Antes de você buscar lutar grandes guerras externas, mapear coisas externas, cidades e locais, por que você não busca ao Senhor e pede: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, como Davi orou, para que você possa mapear a sua alma, mapear a sua vida, se há alguma estrutura, alguma fortaleza na sua mente, algo que precise ser quebrado, argumentos que precisam ruir, se existem áreas na sua vida que precisam de libertação, porque lutar a guerra interna é muito mais difícil do que lutar guerras externas. A palavra nos diz em Provérbios 16:12, muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais valente controlar as suas emoções, ou seja, interno, e os ímpetos, do que conquistar toda uma cidade externa. Então, antes de você sair para o campo do mapeamento, mapeie primeiro a sua vida de forma interna. Busque Cristo em arrependimento, em santidade, busque o seu amor, o seu perdão, busque libertação, busque santificar para Ele, para que assim então você possa crescer e daí então partir para guerras externas. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. E não esquece, faça sua inscrição na Escola de Intercessores online, o link está aqui na descrição. Deus abençoe.